Glória a Deus. Ei! Senhor é bom, Senhor é bom. Você está bem, querido? Não está parecendo, porque você ainda está com uma cara de sono. Vamos lá, dá uma ajeitada nessa cara. Vamos ficar de pé. Dá um sorriso para essa pessoa que está perto de você. Fala assim: que bom que você hoje. Que bom que você está aqui. Aleluia, glória a Deus. Você pode desejar parabéns para essa pessoa, 18 anos. Fala assim: parabéns, 18 anos. Aleluia, que maravilha, queridos, que bênção. Pronto, já te acordei, pode sentar novamente. Aleluia, nós estamos animados com o que o Senhor está fazendo. E que bom podermos estar juntos nessa manhã para louvar a Deus, para adorá-lo, para servi-lo com a nossa adoração, com a nossa devoção, dando continuidade a uma visão. Me ajuda, irmão, fala assim: nós estamos servindo a Deus. Diga: na visão que Ele mesmo deu. Eu quero abrir a sua Bíblia, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 26, a partir do verso 19, grupo de música, muito obrigado. Que povo bonito, abençoado, ungido. Uau, tem novo integrante aí, ó. Eita, glória a Deus, que maravilha. Atos 26, verso 19. Glória a Deus. Vamos compartilhar aqui rapidinho algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração para essa festa de 18 anos. Atos capítulo 26, verso 19, está escrito assim: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, e você erguesse a sua Bíblia. Vamos fazer aqui uma confissão de fé. Diga assim: esta é a minha Bíblia. Ela é a genuína, infalível, eterna, verdadeira, poderosa palavra de Deus. Diga: são sementes divinas que serão plantadas no solo do meu coração nesta manhã. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, Pastor Bud e algumas das pessoas aqui que já fizeram a escola de ministros, puderam ver, na verdade, a Mama Jen falando um pouco sobre a história, um pouco sobre como funcionou, como aconteceu quando eles vieram dos Estados Unidos para o Brasil. E Pastor Bud, em alguns momentos, foi tentado pelo inimigo mesmo a retroceder, a voltar para os Estados Unidos. Mama Jen narra que quando eles quando vieram lá nos anos 80, e eles foram a princípio para Campo Mourão, no Paraná, ela conta que em alguns momentos, quando chovia, gotejava nas malas deles, de tão precária que era a estrutura física onde eles estavam. Na verdade, eles provaram de viver em alguns momentos algumas circunstâncias que fugiram do controle deles, até porque ela dizia que não era bem como haviam dito que seria quando eles viessem para o Brasil. Mas quantos sabem que aquele que envia, que dá a visão, também dá a provisão, também dá o sustento? Mas a verdade é que ela narra que em alguns momentos ele foi tentado a desistir. E sabe, irmãos, eu fico imaginando se o pastor Bud tivesse diante dessas pressões, diante dessas perseguições diabólicas, se ele tivesse desistido, irmãos, possivelmente nós não estivéssemos aqui.
Se ele tivesse desistido, possivelmente nós não teríamos Igreja Verbo da Vida em Araripina. Se ele tivesse desistido, possivelmente nós não teríamos formado 109 alunos, como foi ontem aqui na formatura do Rema. Você está aqui, querido? E olha, porque ele não desistiu, nós estamos agora, enquanto Ministério Verbo da Vida, com mais de 500 igrejas no Brasil e no mundo. Amado, você se alegra com isso? Mas é um quantitativo. Mas, irmãos, a verdade é que dentro dessas 500 igrejas, nós temos inúmeras famílias que direta e indiretamente têm sido impactadas pela palavra de Deus. Você está aqui, amado? Inclusive a minha família e a sua também, amém? Nós temos dentro dessas 500 igrejas, além de mais de 130 escolas bíblicas, Rema, nós temos inúmeros chamados, irmãos. Pessoas que receberam chamados do alto, que receberam chamados do céu, e que vêm sendo preparados, capacitados, não somente pela escola Rema, mas também pela Igreja Verbo da Vida, para cumprir a chamada celestial. Agora eu queria que você olhasse para essa pessoa, porque a unção já está aqui. Eu queria que você olhasse para ela e dissesse assim: você tem um chamado em potencial. Mas sabe, irmão, para você cumprir esse chamado, você precisa colocar os seus pés na visão. Você precisa mergulhar na visão. Você precisa correr conforme os passos que a visão dá. Deixa eu falar uma coisa para você. Você chegou numa festa divina que a música já está tocando. A gente não vai precisar enfeitar, descobrir, refazer, não, já tem tudo pronto. E sabe, irmãos, eu fico observando, pastor Bud teve que ser realmente um homem de fé, para se submeter à vontade do Senhor e para não se doar aos caprichos do inimigo. Nós estamos numa visão celestial. Quando Paulo é levado perante a Agripa, agora olha que interessante, alguém que tanto perseguia, descobriu que agora havia sido separado por Deus para defender os perseguidos. Quando ele chega perante o rei Agripa, ele disse: eu não fui, ó rei, desobediente à visão. Querido, visão é estabelecida para ser obedecida. Alô, você está aqui? Você vai me ajudar pregando. Você vai falar assim: visão estabelecida. Diga, foi estabelecida. Diga, para ser ouvida e praticada. Amém? Não precisamos. Nós podemos mudar a cor da igreja, nós podemos fazer uma decoração, nós podemos colocar instrumentos de sopro, nós podemos colocar quaisquer outras coisas, mas na visão nós não podemos tocar. Porque sabe de uma coisa, queridos, ela funciona. Ela funciona, aleluia. Então Paulo disse ao rei, na verdade ele descobriu a visão dentro, quando ele ficou sem ver fora. Porque no caminho de Damasco, quando ele tem aquela experiência, quando por causa daquela experiência ele fica sem observar, e ele ouve a voz sem ver, ele ouve a voz do Senhor, a visão começou a tomar forma lá dentro. E embora ele não estivesse vendo por conta da experiência, ele começou a ver por conta da experiência. Você está aqui? Então ele descobriu a visão dentro, quando ficou sem ver por fora. Ele conta essa experiência para o rei. No verso 13, também no capítulo de Atos, no capítulo 26 de Atos, ele diz: ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões.
ele começou a perceber ali, irmãos, a respeito de um propósito, de um projeto, de uma visão, da visão celestial estabelecida para a vida dele. Ele deixa isso bem claro perante o rei Agripa. Eu imagino, observando essa experiência, irmãos, que quando nós descobrimos que não era como nós achávamos que fôssemos, nós iríamos dizer, agora é que eu quero que aconteça como Deus quer. Você está entendendo? Porque Paulo achava que servia a Deus, achava que estava fazendo ou cumprindo um propósito divino, mas agora que ele tem essa experiência, ele percebe que como ele se comportava, não era para ele se comportar, e que agora havia um novo comportamento. Quando a visão chega, irmãos, as coisas ficam claras. Eu sei que como você, como eu, nós às vezes nos pegamos observando acerca de algumas coisas que as pessoas fazem lá fora, e a gente fala assim, meu Deus, onde era que eu estava com a cabeça que eu fazia do mesmo jeito, ou pior? Meu Deus, onde era que eu estava com a cabeça que eu passava na frente da igreja dos crentes, e eu fiz isso muito, e dizia, ó os bodes, vou para o céu só se for da boca. E hoje, tomado pela visão, e hoje imergido na visão, dependente da visão, de tal forma que não dá mais para separar. Você está aqui, irmãos? Nós percebemos que não era como nós pensávamos, que não era como nós agíamos. Sabe, irmãos, a visão, ela estabelece algo em nós, porque quem tem uma visão, tem um propósito. Você pode dizer comigo, quem tem uma visão, tem um propósito. E aí Paulo chega dizendo ao rei, olha, não fui desobediente à visão celestial. Nós observamos Paulo agora, depois de ter descoberto a visão, ele passou a defender a quem ele mesmo perseguia. Quando a visão chega, muda a nossa vida. Quando a visão vem, muda os nossos apetites, muda os nossos valores, muda os nossos pensamentos, muda os nossos olhares, muda as nossas intenções. Quando a visão chega, irmãos, nós agora vamos procurar agradar aquele que nos chamou, servir aquele que nos vocacionou. Você está aqui, meu amado? Deixa eu falar uma coisa para você, você é um vocacionado. E graças a Deus que Deus preparou essa visão estabelecida aqui nessa terra, chamada verbo da vida, para ser bênção de Deus na sua vida, para que você cumpra aquilo que o céu escreveu sobre você. Nós fomos divinamente projetados por Deus. E graças a Deus, queridos, por estarmos nessa visão, que nos estimula, queridos, a fazer a vontade de Deus, que nos estimula a ser o melhor nós que nós podemos ser. Me ajuda, irmão, olha para ele e fala assim, Deus chamou você. Não, isso foi muito feio. Diga, Deus chamou você, para você ser o melhor você, que você é. Amém? Quem tem uma visão, tem um propósito. Ele fala para o rei Agripa, no verso 20, anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judeia, aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Quem tem uma visão, tem um propósito e corre com ele. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui nessa manhã. Graças a Deus que você veio. O propósito de Deus na tua vida deve te denunciar. Alô, você está aqui? Vou dizer novamente, o propósito de Deus, a visão de Deus, o que Deus estabeleceu para a minha vida e para a sua vida, deve te denunciar. Onde você chegar, as pessoas precisam ver que é um propósito divino chegando. Mesmo diante de ofensas, mesmo diante de perseguições, Paulo decidiu começar a anunciar, primeiramente aos de Damasco, depois anunciou aos de Jerusalém, e saiu por toda a região da Judeia, especificamente aos gentios. Ele começou a anunciar principalmente àqueles a quem ele antes perseguia.
Talvez você tenha aqui um histórico de perseguidor. Talvez você tenha trazido aqui um histórico de alguém que olhou para um crente, olhou para uma igreja cristã evangélica, e você falou por conta das suas raízes, das suas tradições, você comentou, você criticou, você falou, vai para o céu só se for da boca, e olha onde você está hoje. Bem-vindo ao seu propósito. Bem-vindo ao seu chamado. Agora, queridos, quem tem uma visão, paga o preço que for necessário, ao ponto de se arriscar por ela. Porque no versículo 21, ele diz para o rei Agripa, por causa disso, por causa do propósito, por causa da visão, porque estava estabelecido no coração, porque compreendeu a vocação, porque compreendeu o chamado. Ele diz, por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Queridos, quem porta a visão, quem carrega a visão, quem está com a visão entrelaçado, quem está com a visão estabelecido, não tem como a visão não queimar no coração. E a visão queimava no coração de Paulo. Você está aqui, amado? A visão, queridos, está dentro de nós. Olha que grande revelação. Onde você for, a visão estará. Porque ela está dentro de nós. Porque a vocação acontece dentro de nós. O selo da vocação acontece dentro de nós. Tem algumas considerações sobre visão na ótica empresarial. Uma empresa que estabelece a sua visão, ao definir a sua visão, a empresa estabelece a perspectiva para longo prazo. Porque missão é o objetivo, visão é onde quer chegar. Você está aqui? A visão inspira-se naquilo que se almeja para o futuro. Agora precisa ser algo atingível, realista. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, nessa manhã, porque vai te socorrer, assim como está socorrendo a mim. A visão que o Senhor te deu, aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, aquilo que Deus estabeleceu para a minha vida, é possível de se viver. Porque Deus não pediria algo de nós que Ele soubesse que nós não conseguiríamos atingir. Agora, sabe por que é possível atingir? Sabe por que é possível viver? Sabe por que pode ser mensurável? Porque nós temos um ajudador. Me ajuda, irmão, olha para ele e fala assim, não é na sua força. Pastor Bud teve que se posicionar e contar com a unção do Espírito para fazer, para ver acontecer tanto que aconteceu. E graças a Deus que essa história não acabou. Nós temos um bastão, irmãos. E enquanto igreja, 18 anos, nós temos um bastão. Sabe, se Jesus não voltar antes, nós temos a responsabilidade de passar esse bastão para quem vai correr mais longe que a gente. Ao longo dos 18 anos, pessoas foram passando o bastão da visão para outras pessoas passaram o bastão da visão para outras pessoas, e se Jesus não voltar, nós passaremos para outras pessoas também, mas a visão deve considerar, ou deve permanecer intacta, sem mistura, original. Você está aqui, meu irmão? Diga comigo, uma visão original. Agora é verdade que se você não tiver um alvo, um objetivo, você poderá cair em qualquer atalho. Cuidado com os atalhos. Você pode ter a consciência do chamado, da vocação, da visão, mas você precisa respeitar os processos que vão levar no tempo certo, no momento certo, ao lugar certo. Sabe, eu imagino, não estive lá, mas pastor João, o pastor Moacir também, eu imagino que naquela época, quando o pastor Bud dizia, nós teremos uma igreja Verbo da Vida em cada cidade do país, eu imagino que, eles não, porque eles são homens de fé, mas eu imagino que outras pessoas pensam assim, meu Deus, como é que vai ser isso?
Você está aqui? Nós teremos um centro de avivamento aqui nessa cidade. Alguns podem dizer assim: meu Deus, como é que vai ser isso? Se nem terreno a igreja tem ainda. Não tem aqui, mas já tem aqui. 2000, eu fui convidado para fazer um trabalho, uma ação pontual sobre qualidade no trabalho em Arco Verde, pela esposa do pastor Jorge, Vanécia, e a gente, como todo crente, né, quando chega em outra cidade, vai procurar uma igreja para congregar. E nós estávamos, a gente vai, no domingo a gente vai, o trabalho foi no sábado, a gente vai em qual igreja? E aí a gente saiu andando e num determinado momento, eu passei numa avenida lá em Arco Verde, eu vi alguma igreja, eu só rapidamente percebi que tinha um final vida, mas eu percebi algo diferente, embora não soubesse ainda, por não ter feito rema, a matéria como ser guiado pelo Espírito, mas eu percebi que alguma coisa foi diferente aqui dentro. E quando nós nos encontramos no centro da cidade, eu falei: Vanessa, já achei a igreja que nós iremos congregar. Ela: como assim? Isso é uma igreja, alguma coisa vida, é nessa avenida ali. Moral da história, nós fomos até lá e encontramos o pastor Tony. Quando nós encontramos o pastor Tony, ao término do culto, nos apresentamos, eu disse que nós éramos de Araripina, isso foi em 2000, irmãos. E ele disse: nós teremos culto amanhã, culto do Espírito Santo. Aí eu já me animei. Quando ele falou assim, culto do Espírito Santo, eu imaginei: rapaz, deve ser um culto dedicado somente ao mover do Espírito, ao estudo, aos estudos, aos ensinamentos, no que diz respeito ao Espírito Santo. Eu me animei, e aí nós fomos no outro dia, o culto às 10, nós fomos às 9, pegamos o discipulado, e irmãos, já no discipulado, professor Fernando Fefo, já no discipulado eu disse: meu Deus, o que é isso? Porque, irmãos, eu sabia o que era igreja. Eu me converti em 1994. Eu me converti em São Paulo, em um ministério em São Paulo. Quando vim para Araripina, fui congregar num outro ministério, porque no ministério que eu me converti não tinha aqui. O mais próximo era Petrolina. Ficava inviável ir e vir aos finais de semana. Enfim, eu sabia o que era igreja. Mas, irmãos, eu fiquei: o que é isso? E aí começou o culto às 10 horas, e, irmãos, o culto. Liberdade, o Espírito Santo agindo, operando, o pastor Tony muito guiado. Sabe que teve um momento que ele chamou algumas pessoas para frente. Depois Vanessa falou assim que estava apreensiva, com algumas raízes assim bem tradicionais, apreensiva. Quando ela abre os olhos que me procura, o canto mais limpo já estava lá na frente já. E quando ela já estava no chão também. A experiência que eu tive ali, irmãos, foi naquele momento de imposição de mãos, trazer alguns questionamentos na mente, e Deus responder através da boca do pastor Tony, assim, instantaneamente, como se nós estivéssemos numa sala, eu e o Senhor, e eu dissesse: Senhor, isso, e o Senhor respondendo, irmãos. Agora eu quero falar uma coisa para você, a visão a partir dali me pegou. E em algum momento da minha vida, eu fui desobediente à visão. Porque o Ministério Verbo da Vida estava no lugar mais próximo de Araripina, Arco Verde, a 400, 500 quilômetros, 420 quilômetros. E houve um momento da minha vida, irmãos, que eu orei ao Senhor, e eu disse: Senhor, eu sei, irmãos, que Deus tem as pessoas certas para servir a Ele, na denominação certa. Você está aqui, amado? Deixa eu falar uma coisa para você. Se a gente cair no erro de dizer que só é salvo quem é do Ministério Verbo da Vida, como algumas denominações dizem, sabe, isso é um princípio herético. Você está aqui, amado? A graça do Senhor era multiforme. Agora, a gente entende, a gente sabe que muitas pessoas virão, mas não porque a salvação delas dependerá de vir.
elas virão para ser treinadas e ser o melhor que elas poderão ser. Você está aqui, amém? Mas houve um momento da minha vida, irmãos, que por causa de ter desobedecido à visão, o chamamento, a vocação, a instrução divina, eu quase morri. Então, num momento bem complicado da minha vida, num outro lugar, num outro ministério, eu me ajoelhei e disse: Senhor, eu não aguento mais. Eu preciso funcionar aqui na terra como eu fui programado para funcionar no céu, ou pelo céu. E sabe, irmãos, eu olhei, minha esposa nem sabia disso, eu orei, eu disse: Senhor, se o Senhor tiver um propósito de que eu finalize os meus dias aqui na terra, servindo ao Senhor, no Ministério Verbo da Vida, Pai, faz alguma coisa, porque eu desejo, mas eu não tenho força para chegar até lá. Irmãos, isso foi numa noite de novembro, no mês de janeiro, novembro, dezembro, janeiro, eu me vi numa igreja, Verbo da Vida, em Araripina, e eu olhava assim, e eu dizia para a Giane, me belisca, para eu saber se é eu mesmo que estou aqui. E sabe de uma coisa, irmãos, a partir dali, daquela decisão, e repito, nós não somos o melhor ministério, tem muitos outros ministérios abençoados, que tem uma visão estabelecida, específica. Você está aqui, amado? Que Deus opera, você está aqui, amado? Mas a partir de quando eu decididamente coloquei no meu coração a intenção, a decisão, na verdade, de servir ao Senhor nesse ministério, irmãos, as coisas começaram a acontecer. Porque não tem lugar melhor no mundo, aqui no mundo, do que o centro da vontade de Deus. As portas se abrem, os milagres se manifestam. E sabe, irmãos, eu afirmo a você, eu não gostaria que você olhasse para mim como pastor dessa igreja, como alguém que tem o pulmão cheio de ar, que é arrogante. Irmãos, eu sou um detentor da visão. Porque eu percebi que, embora eu tivesse tido a experiência com outras igrejas, com outros ministérios, eu cheguei no Verbo da Vida, eu percebi que, primeiro, a pregação é uma só, porque a visão é uma só. Você está aqui? Eu já visitei outras igrejas Verbo da Vida, irmãos, e nessas outras igrejas Verbo da Vida, parecia que eu estava na minha igreja, porque a visão é a mesma. Porque não tem enfeite, vamos criar isso aqui, vamos arrumar isso aqui, vamos consertar, irmão, não tem nada para consertar, está tudo pronto. O nosso papel é realmente mergulhar, é sermos detentores da visão. Sabe, as pessoas pensavam que o Ministério Verbo da Vida entraria em crise com o falecimento do pastor Bud, mas olha quanto nós temos crescido, irmãos. Eu não sei se você se alegra, mas eu me alegro, porque são tantas e tantas e tantas e tantas e tantas e tantas famílias sendo libertas pela verdade, acontecendo o que Deus falou para o pastor Bud quando ele estava ainda lá nos Estados Unidos: vá para o Brasil e ensine ao meu povo para libertá-lo. Amada, a nossa responsabilidade enquanto igreja, que começou a maioridade, 18 anos, é nos manter firmes. Me ajuda, irmão. Não, pelo amor de Deus, tira essa cara, olha para ele e fala assim: me ajuda, fala, me ajuda a manter a visão. Diga, muitas outras pessoas serão alcançadas, diga, pela nossa permanência na visão. Algumas considerações sobre visão. Um homem sem visão vai para onde a vida levar, para qualquer lugar. Agora deixa eu falar uma coisa para você, nós não fomos chamados para ir para qualquer lugar. Deve ser triunfal, assim como a sua ida, porque na ida, na caminhada, deixa eu falar uma coisa para você, você não está só. Porque esse que deu a visão também dá a provisão, dá o sustento, e caminha com você, e caminha comigo. Você não vai terminar mal. Eu estou com vontade de correr, irmãos. Você não vai terminar mal. Tem graça para você continuar. Tem força para você continuar. Tem força para você perseverar.
Rejeita os pensamentos que falam assim: rapaz, será que você vai conseguir? Rapaz, será que essa foi a melhor escolha? Será que você está na igreja certa? Será que você está no ministério certo? Sabe, irmãos, fica atento às direções do Espírito. Não deixa o teu barco ser levado para qualquer lugar. Porque qualquer lugar é perigoso. Mas o lugar certo, irmãos, é segurança. A palavra de Deus diz: nós estamos no que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha para ele e fala assim: nós estamos no que é verdadeiro. Você está aqui? Uma outra consideração: visão é algo que devemos deixar-nos possuir, por dentro e por fora. Jesus, percebendo que os seus dias estavam na parte dos últimos dias, lá em Lucas no capítulo 9, no verso 51, diz assim: e aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou. Olha onde Jesus manifestou no semblante, a intrépida resolução de ir para Jerusalém. A Bíblia diz, irmãos, que ele manifestou no rosto, no semblante. Sabia que você pode, pelo semblante, denunciar a visão que você está acreditando? Sabia que você pode, no semblante, deixar claro para as pessoas e até mesmo para o diabo, para os demônios, no que você está acreditando? A visão que nós carregamos, irmãos, deve nos denunciar. Quem é da fé é diferente. Aleluia. Quem está cheio do Espírito é diferente. É ousado, é intrépido, não se rende, não se entrega, não chuta o balde, não chuta o pau da barraca. Você está aqui, irmão, ou já foi para casa? A visão, outra consideração, deve queimar de dentro para fora. É bom demais, irmãos, é por isso que eu gosto. E sabe, esse ano de 2024 nós teremos aqui, e de forma estratégica, muitos ministros, que como o pastor João, o pastor Moacir, que carregam a visão desde o princípio. Porque eu quero, irmãos, estar perto. Eu quero estar perto de quem esteve perto, de quem absorveu, de quem está vivendo, de quem tem testemunho, de quem está perseverando. Você está aqui, meu irmão? Eu gosto de sentar e dizer como era conviver com o pastor Bud, como é conviver com a Mama Jane, como foi lá no início, como foi no princípio, embora eu tenha experimentado, irmãos, porque em 2001, nós fomos para um evento lá, quando ainda era na Prata ou no Prata? Na Prata. Nós fomos um evento chamado Comovento Impetuoso, Gerald Foster, pastor Bud, Herênio Ramiro, tinha outros ministros lá também, Sérgio Pessoa. E sabe, irmãos, que coisa maravilhosa saber que tanto tempo faz e a visão continua a mesma. Você está aqui? Eu quero estar perto, irmãos, de quem carrega a visão, de quem faz a visão, quem permite a visão queimar de dentro para fora. Uma outra consideração: a visão respeita o tempo, porque tem um tempo determinado e apropriado para se cumprir. Nem o pastor Bud mesmo sabia que aquela visão que Deus estava colocando no coração dele de vir para o Brasil resultaria, ou está resultando no que está acontecendo. Eu me lembro de ter visto uma ministração do pastor Eliezer Rodrigues, ele estando em São Paulo, quando foi de Natal, e ele conta que as coisas estavam bem complicadas lá, porque quem tem a visão, irmãos, não deve se limitar às dificuldades, e nem deve se deixar ser limitado por elas. Quando ele estava lá, ele disse que estava num momento bem complicado,
o pai da esposa dele faleceu e ele não tinha um tostão para poder enviar a filha para poder sepultar o pai, e ele estava numa crise de alma, ele estava numa crise, algo muito complicado. Ele diz que pega o violão e ele começa a dedilhar e começa a vir uma inspiração. Essa inspiração resultou numa das músicas dele. Irmãos, glória a Deus pelo Espírito Santo que nos assiste nas nossas dificuldades. Você está aqui, meu amado, pelo amor de Deus, olha para ele e fala assim: você tem o Espírito Santo. Não, irmão, fala isso com fé. Você tem o Espírito Santo que te ajuda. Aleluia. Nós estamos aqui por esse auxílio. Ele é socorro bem presente, principalmente nas horas difíceis. Ele pega o violão e ele começa a compor uma canção, e vem aquela inspiração, e a sala do apartamento começa a ficar pequena por causa da glória de Deus. Ele abre a janela do apartamento e grita: São Paulo, você vai me ouvir falar, ou vai ouvir falar sobre mim? E ele disse naquela pregação: irmão, se eu tivesse desistido naquela noite, talvez nós não estivéssemos aqui. Sabe quantos homens não desistiram, irmãos? Porque muitos homens não desistiram, nós estamos aqui. Amém. Aleluia. Me ajuda, irmão, fala assim para ele: olha, você não pode desistir. Aleluia. Fala, não faz parte do chamado. Fala, não faz parte da vocação. Diga, você não vai desistir. Você está aqui, amado? Você nem deve desistir, nem pode ser desobediente à visão. Agora deixa eu terminar falando algo para você. Existe de fato uma plenitude de tempo para o cumprimento da visão. Agora eu termino dizendo: esse tempo chegou. A gente não vai inventar nada, a gente vai só mergulhar, e o Piauí será alcançado. A gente vai só mergulhar, irmãos, e o Ceará será alcançado. A gente vai só mergulhar, irmãos, e Pernambuco será alcançado. A gente vai ser só obediente. O que Deus requer de nós é obediência, constância, determinação. E Serrolândia será alcançada, e Nascente será alcançado, Marcolândia será alcançada, Cajueiro será alcançado, Ipubi será alcançado, Queimada Nova será alcançada, Lagoa do Barro será alcançada, Paulistana será alcançada. Você está aqui, meu irmão? A sua família será alcançada. Fica de pé, fica de pé. Diga comigo: eu tenho uma visão. Diga: eu não serei desobediente. Abacuque capítulo 2, verso 1 diz: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. A visão que Deus te deu deve te denunciar. Onde as pessoas, ou por onde você passar, as pessoas precisam ver na sua cara, no seu semblante, a denúncia que a visão faz. Queridos, nós somos diferentes. Grupo de música, nós somos diferentes. Agora é que está ficando bom. 18 anos, irmãos. Agora é que a gente está se equipando para correr com mais velocidade. Agora é que a gente está pegando ferro, está trabalhando os músculos. Você está aqui, meu irmão? Para correr com mais velocidade. Nós temos a responsabilidade, irmãos, de produzir mais frutos nessa estação do que outras estações produziram. Não é tempo de chutar o pau da barraca. Não é o tempo de pendurar as chuteiras. Me ajuda, irmão, olha para ele e fala assim: se organiza, irmão. Diga, porque vem coisa poderosa por aí. Fala, se organiza, fala, se organiza. Porque vai vir um reboliço sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios. Você está aqui, meu irmão? Você está aqui, sabe? Se funcionou lá no início, e funcionou muito bem, vai continuar funcionando, meu irmão.
Agora é de glória em glória, de glória em glória, de glória. Paulo disse: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Sabe, irmãos, eu quero terminar. Eu fiquei pensando sobre isso que Paulo falou, porque tem muita gente que, por mais que tenha sido bom, ainda está apegado ao que é bom. Então não está correndo na velocidade que deveria correr. Ah, mas aquele era que era um bom pastor. Aquele era que era um bom endereço. Não, a plataforma daquele lado era que era melhor. Tem muita gente apegada ao que é bom, quando Deus quer mostrar o que é melhor. Irmãos, graças a Deus pelo bom, nos serviu bastante. Glória ao nome do Senhor. Mas sabe de uma coisa? De glória em glória, a glória em glória vai me levar para o que é melhor do que o que já passou. É por isso que o pregador em Eclesiastes nunca diga os dias passados foram melhores, porque não é sábio dizer assim. Eu sempre costumo dizer, alguém que fica, sabe, irmãos, com aquelas recordações, com saudosismo, falando de coisas que já aconteceram. Aquele é que foi tempo, está dizendo: o Senhor só prestou naquele tempo, agora o Senhor não tem capacidade para fazer alguma coisa que preste agora. Irmãos, Deus é Deus de surpresas. Ele é Deus de presentes esperados e de presentes inesperados. Você está aqui? Você está aqui? Você pode erguer as suas mãos. Erga as suas mãos. Pai, graças te damos. Glorificamos o teu nome, bendizemos o teu nome, exaltamos o teu nome. Oh, nos rendemos à sua presença, Senhor. Com gratidão chegamos aqui, ó Pai, aos 18 anos. Com gratidão celebramos ao Senhor. Celebramos a Ti, ó Deus, pela disposição de muitos homens e mulheres de Deus que vieram antes de nós. Somos gratos ao Senhor pela vida do pastor Tony, de Marina, de Washington, Brasil. Somos gratos ao Senhor pela vida de Tiel. Somos gratos ao Senhor pela vida do pastor Itamar, do Evandro, Senhor. Somos gratos a Ti pela vida do pastor Jorge, de Vanessa. Somos gratos a Ti por tantas pessoas que direta e indiretamente, Senhor, colocaram a mão na massa. Somos gratos a Ti pela vida daqueles corajosos que decidiram fazer os primeiros contatos para que essa visão chegasse até aqui. Somos gratos a Ti, Senhor. Mas não nos apegamos às coisas que passaram, porque nós cremos que tem coisas poderosas ainda mais para se manifestarem. Nós queremos a nossa casa aqui, nós queremos a nossa família aqui, nós queremos a Araripina aqui, nós queremos os distritos aqui, nós queremos essa região te servindo, Senhor. E por esse motivo, Senhor, nós não seremos desobedientes à visão, mas anunciaremos aonde quer que seja, aonde quer que o Senhor nos enviar, a palavra da fé, para que vidas sejam transformadas. Conta conosco, Senhor, em nome de Jesus. Tem alguém nessa igreja que pode dizer: Senhor, conta comigo? Tem alguém que pode levantar as mãos e dizer: Senhor, conta com a minha vida? Em nome de Jesus. Seja praticante dessa palavra, querido. Em nome de Jesus. Nós somos portadores da visão, e ela nos denuncia. Oh, vamos cantar essa canção. Vamos cantar essa canção. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Um farol que ilumina, socorrendo perdido. Levanto os olhos, vejo a grande multidão chegando. São povos e nações se aproximando. O sopro do Espírito
grande visão, uma grande multidão, uma grande igreja. Senhor, nós consagramos ao Senhor os próximos dias, os próximos anos, se Jesus não voltar, para o seu serviço, para a sua glória. Nós consagramos as nossas vidas. Usa-nos em nome de Jesus. Você pode dizer amém, você pode dizer glória a Deus, aleluia. Você pode sentar, meu irmão, sente-se.